Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Galera, vamos falar de um tópico muito importante no nosso encontro aqui no canal, que diz respeito a revisões. Meus amigos, como e quando revisar? Essa demanda surgiu de alguns alunos do SmartPol pedindo para nós, professor, mas como que eu vou começar a revisar esses assuntos, né? Então eu decidi fazer um vídeo aqui para você explicando algumas técnicas. Nós vamos focar naquela que é mais tradicional, aquela que é convencional de se estudar, até porque é a mais simples de todas, tá? Então vem aqui comigo para a gente começar a ver esse assunto. Olha que bacana. Primeira pergunta que nós temos que responder: quando? Quando você vai começar as suas revisões? E meus amigos, isto parece um tanto quanto óbvio na minha perspectiva. Como assim, professor? Ora, se você vai revisar, se você vai revisitar o tema, é porque você já visitou uma vez. Então, o momento correto de você começar as suas revisões é, primeiro, no momento em que você termina o primeiro ciclo daquela disciplina. Mas veja, nem sempre você vai revisar, meus amigos, depois de terminar o primeiro ciclo, porque tem gente que já terminou o primeiro ciclo há muito tempo. Tem gente que já está estudando há 2, 3 anos para concurso público, né? E aí você já começar sempre pela revisão, você acaba esquecendo uma série de conceitos. Então vamos positivar aqui para você. Quando é o melhor momento para revisar? Primeiro grande momento. Quando você terminar, ou seja, ao término do primeiro ciclo de estudos. E detalhe, se eu estou falando que é no término do primeiro ciclo de estudos, isto significa que você já tem aqui o seu caderno montado, significa que você já assistiu às videoaulas e que você já leu o PDF. Professor, mas no meu primeiro ciclo de estudos eu não fiz nada disso. No meu primeiro ciclo de estudos eu fui direto para o PDF. Tá aí um dos problemas. Galera, a aula, ela é versátil e este é o adjetivo que eu quero utilizar. Ela é extremamente versátil porque o professor consegue montar uma linha de raciocínio, ou pelo menos deveria, né? Montar uma linha de raciocínio e citar uma série de exemplos para você conseguir sedimentar o conteúdo. Então, para quem está no nível iniciante, né, eu recomendo demais que você assista a videoaula, porque isso vai criar um certo filtro, um certo discernimento na hora de você for interpretar as questões. E isso é um dos pontos mais relevantes. No seu primeiro ciclo, você vai ver algumas questões e vai ver toda a teoria sobre aquele determinado assunto. Junto a isso, montou o seu caderno, pronto, terminou o seu primeiro ciclo. Agora, chegou na parte da revisão, já já nós vamos falar o que você vai ter de fazer. Então, este é o primeiro momento que eu recomendo que você comece as suas revisões. Vamos para o segundo. Qual seria o segundo momento em que você vai revisar? Meus amigos, olha que coisa. Eu vou colocar aqui para você, ó, cuidado com estudo há bastante tempo. Quem estuda há bastante tempo, meus amigos, e eu diria aqui bastante tempo, mais de um ano. Para quem já está estudando aí há mais de um ano, quem faz um ano que viu aquele ciclo da disciplina, eu recomendo rever. Só que esta revisão, digamos assim, a priori, é uma revisão que você já pode acelerar o vídeo, é uma revisão que você já pode, em alguns tópicos, ir direto para o PDF. É uma revisão, digamos assim, mais sintetizada. Alguns assuntos você já está dominando bem, tem outros que são mais cabeludos. Aí eu recomendo que você assista as videoaulas e leia o PDF novamente, tá? Então este é o segundo ponto que a gente tem em relação a esta revisão. Agora, vamos falar sobre o tema de como revisar. E meus amigos, este como que eu vou citar para você é o método mais tradicional. Como assim, professor? Método mais tradicional. Repare, o método mais tradicional de revisão é aquele que você vai seguir alguns passos. Como assim? Primeiro de tudo, você vai perceber
que quando você já tiver o primeiro ciclo e for começar as revisões, o seu rendimento ele vai melhorar. Ou pelo menos ele deveria. Como assim ele vai melhorar, professor? Ora, na hora de você ver aqueles assuntos, você não vai ficar muito tempo ali na videoaula. Primeiro, eu nem recomendo muito que você veja tanta videoaula nas revisões. Nas revisões, você já pode ir direto para o PDF e questões. Funciona da seguinte forma. Vem para cá. Então, quais são os passos para a sua revisão? Primeiro de tudo, você vai começar a sua revisão pela leitura direta do seu PDF. Você vai começar pela leitura direta do seu PDF e também das suas próprias anotações. Professor, você pode me dar um exemplo? Posso. Vamos imaginar que no seu primeiro ciclo você tinha 2 horas para estudar determinada disciplina. No primeiro ciclo, 70% do tempo você usa para teoria e 30% para resolução de questões. Então vamos imaginar aí 1h20, 1h30 para teoria e 30 a 40 minutos para questões no primeiro ciclo, tá? Quando você ler o PDF e ir para suas anotações, você vai ver que o seu tempo de teoria vai reduzir. De 1h20, 1h30, isso vai cair para 40 minutos, para 50 minutos. Então, basicamente, você vai ter as mesmas 2 horas de estudo nas revisões, mas a teoria vai ter um tempo menor. E você compensa isso inserindo mais questões de concurso, tá? Naturalmente, questões da sua área, claro. Então, você começa a sua revisão com leitura de PDF e anotações. Eu vou utilizar um tempo base aqui de 2 horas. Então, o que você vai fazer? De 40 a 50 minutos, você vai fazer a sua revisão. Professor, e depois? E depois, você vai começar a resolver as questões. Você vai começar a resolver as questões. Só que eu sempre falo isso para os nossos alunos. A sua resolução de questões não pode ser pura e simplesmente você resolver. Quando você resolve as questões, você vai ver a assertiva A, a B, a C, a D e a E e vai buscar os motivos de cada assertiva estar correta ou incorreta. Então aqui, na resolução de questões, você pode se valer da busca ativa em que você procura, os porquês das assertivas estarem certas ou erradas. Professor, mas quando que eu vou procurar o motivo delas estarem certas ou erradas? Quando que eu faço isso? Ora, quando você não conhece aquilo que trata aquela assertiva em específico, ou ainda, repare agora, você pode não conhecer o conteúdo, então você vai atrás para ver do que aquela assertiva estava falando. Ou, meus amigos, quando você errou a questão, você não sabe o porquê que você errou. Já aconteceu isso com você? Então, ó, quando você não sabe o porquê do erro. Eu sempre costumo falar que aqui nas nossas turmas do SmartPol, a gente costuma oferecer uma ferramenta para os nossos alunos, que são os grupos e também a nossa plataforma, para eles tirarem essas dúvidas. Professor, por que essa assertiva está correta ou por que aquela está errada? Né? Então a gente traz isso para os nossos alunos. Às vezes ele não sabe como chegar até aquele gabarito. Então, neste caso, tem de fazer uma busca ativa. E às vezes essa busca ativa leva tempo. Por isso que nas revisões é mais recomendado que você dedique tempo para a resolução de questões. A maioria do seu tempo tem que ser direcionado à resolução de questões do que para a teoria. Tudo bem? Então, esse é o ponto importante, busca ativa. Segundo aspecto que você tem de ter em relação às questões. Você pode fazer essa busca ativa e você também pode utilizar as questões para relembrar determinados assuntos, principalmente naquelas questões que você apresentou algum tipo de incerteza, mas que você acertou. Sabe aquela questão que você acertou? Mas você fala assim, nossa, mas eu fiquei com uma dúvida ali, mas eu botei a letra A e era a letra B. Pois é, nesse caso, você pode relembrar. Como que você relembra? Indo para o PDF
ou para o seu material de estudos. Então, este remember que você vai fazer aqui, você pode fazer a partir do seu material ou ainda por meio do seu PDF. Tudo bem? Beleza? Então, basicamente, esta é a forma mais tradicional que a gente tem de estudar. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Exemplo mais comum, mais basal. Nacionalidade. Direitos de nacionalidade. Você está estudando direito constitucional, você já fez as anotações a respeito da nacionalidade que você adquire, chamada de nacionalidade primária ou principal, e existe também a secundária ou acessória. Nacionalidade primária que estabelece a condição de brasileiro nato e a acessória ou secundária que estabelece a condição de brasileiro naturalizado. Beleza. E aí você não tem assim muita perspectiva, você não está lembrando exatamente o que é a nacionalidade potestativa. Aquela situação em que a pessoa nasce no estrangeiro, né, de pais brasileiros e opta pela nacionalidade brasileira, estabelecendo residência no Brasil. Percebeu? Você não lembra destas condições, está meio abstrato, mas você resolveu a questão e conseguiu acertar por exclusão, por exemplo. Cara, eu recomendo que neste ponto você volte ao seu material e relembre exatamente quais são os tipos de nacionalidade desenvolvidas pela doutrina em prol ali do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Então é assim que você vai revisar o assunto. Então na revisão eu sempre costumo falar para os alunos, existem alguns estudos que falam o seguinte, no seu primeiro ciclo você vai conseguir absorver ali entre 40, 60, um bom rendimento até 70% do conteúdo. Agora, na revisão, meu amigo, é na revisão que você consegue sedimentar de fato o conhecimento. E é aqui que entra uma bronca que nós damos muito nos alunos para aqueles que querem somente estudar quando tem uma perspectiva de edital aberto. Quando você tem um edital aberto, não dá tempo de você ter o primeiro ciclo e fazer todas as revisões necessárias. Não dá tempo. Por isso que é sempre recomendado, entre um período ali, entre a prova e o seu começo dos estudos, de 6 meses a 1 ano. Então, quando a gente fala, poxa, vamos começar a estudar agora para a Polícia Federal, para PRF, para perito, eu sempre falo para vocês, comecem com uma certa antecedência, quando já começa a ser ventilada algumas informações. Quando você já tem uma autorização de concurso, você já consegue matar o primeiro ciclo e já começa a fazer as suas revisões. Aí fica bem bacana, você consegue sedimentar muito bem o seu conhecimento. Professor, mas essa é a única forma que a gente tem de fazer revisões? Não é. Existe uma forma de revisão por estudo ativo por meio de perguntas e respostas. Meus amigos, esta forma de revisão é uma das formas mais efetivas que a gente tem. Existem alguns alunos do SmartPol que faz parte do nosso curso do Expert que às vezes pedem para mim este tipo de revisão. E aí nós elaboramos alguns conceitos, algumas listas ali para os alunos, tá? Professor, mas como que isso é feito? Ah, meus amigos, aí eu deixo para você o convite para você conhecer o nosso Experts. Tudo bem? Então, esse foi um encontro rapidinho, só para mostrar para você pelo menos aquilo que é mais convencional, aquilo que é mais comum em se tratando de revisão de conteúdo para provas de carreiras policiais. Valeu!